Vai lá salvar. Salvou? Olá pessoal, sejam bem-vindos, uma boa noite, quem já tá aí. Tô aqui fixando nosso comentário para que vocês consigam se conectar com isso. Hoje a gente vai falar sobre passagem de cor, sobre acabamento de mecha, sobre a forma correta... sobre a forma correta de fazer isso, né? Tanto a passagem de cor quanto o apagar de raiz. Quem tiver aí, me dá um oizinho, quem estiver entrando, sejam bem-vindos. Bem-vindos. E hoje nós vamos conversar sobre passagem de cor. Eu percebo que a grande maioria das pessoas tem dificuldade nisso. E até esses dias eu acabei postando um story sobre isso. E aí, pra minha surpresa, acabou sendo o maior número de pessoas que ainda não fazem porque tem medo de passagem de cor e do que as pessoas que já fazem. E aí eu tenho conversado muito com algumas pessoas até no direct e aí eu percebo que é uma dificuldade muito constante, assim. E até as clientes mesmo, o grande medo de fazer passagem de cor, o medo delas ficar com a raiz avermelhada. E eu tenho visto muito isso acontecendo. Quem tá vindo pela live, pela minha publicação, vocês vão ver dois cabelos lá, que um eu coloco apagar de raiz, como fazer a parte de apagar a raiz, e o outro, como fazer a parte de passagem de cor. E aqueles dois cabelos foram feitos dessa forma. Um foi feito passagem de cor e o outro foi feito só apaguei a raiz, porque ela cria um contraste muito maior. Vocês têm que sempre ter em mente isso. Se eu quero ter um contraste muito maior ou de repente algo mais amenizado. Por que existe a passagem de cor e por que existe o apagar de raiz? Eu percebo que a grande maioria das pessoas fazem e não sabe por que estão fazendo. E geralmente a gente faz passagem de cor porque a gente quer perder o contraste. A gente quer resolver. Algum tempo atrás nós tínhamos aquelas mechas extremamente marcadas, que é o que hoje as nossas clientes não querem mais. Até porque aquelas mechas extremamente zebradas são coisas que é de antigamente. E as nossas clientes querem mais naturalidade, elas querem se sentir loira e parecer que elas são naturais assim. E o nosso trabalho é esse como colorista. Então eu percebo que a passagem de cor, muitas pessoas não sabem por que fazer. As pessoas fazem muitas vezes e não sabem por que está fazendo. E quando a gente vai resolver fazer uma passagem de cor, é porque eu preciso deixar essa cor muito bem resolvida. Porque eu vou deixar esse cabelo mais claro, só que eu vou tirar o contraste muito grande. Eu vou pedir para vocês, quem estiver entrando, sejam bem-vindos. Marli, tudo bem? Marli, o Júnior, a Josi. Sejam bem-vindos, uma excelente noite para vocês. A gente vai abrir as perguntas conforme for encaminhando aí a nossa live, que eu vou passar para vocês na prática. Tô aqui com a minha modelo, a única que aceitou ficar aqui com o cabelo molhado, porque aqui para nós tá frio. Provavelmente a gente tem bastante gente lá de cima. Aqui para nós, Santa Catarina tá frio, inclusive. Não tanto quanto outra semana, mas tá frio para ficar de cabeça molhada. Mas eu quero passar para vocês essas técnicas. E para que vocês entendam a forma correta de fazer. Porque eu percebo, como eu falei, bastante pessoas fazendo da forma errada. E as nossas clientes hoje, quando chegam no salão, elas correm de apagar a raiz. Porque elas não entendem o que é. Elas entendem que é uma coisa que vai pintar o cabelo delas. E que no futuro vai deixar o cabelo delas alaranjado ou avermelhado. E a grande maioria dos cabeleireiros que fazem sabem que não é isso. A gente tem como fazer de uma forma que não precise fazer enfim, que a cliente não tenha esse resultado no futuro. Eu vou pedir que vocês me falem aqui, ó, eu tô acompanhando vocês aqui no computador, então como que tá o volume aí pra vocês? Vocês conseguem escutar bem? Conseguem ver bem essa imagem? Acho que daqui a pouco eu vou desabilitar os comentários, pra gente não ter problema ali de visualização na imagem. Mas geralmente o que a gente faz quando vai apagar a raiz?
a gente tem que levar em conta algumas coisas. E eu pego sempre na tecla, bato sempre na tecla que a gente precisa estudar cor, a gente precisa entender de fundo de clareamento. Nós precisamos entender... Essa coisa tá aqui me perturbando, vocês estão vendo, né? A gente precisa entender sobre fundo de clareamento, a forma certa de fazer neutralização de cor. E se nós não fizermos da maneira correta, nós vamos ter um resultado desejado, que é aquele cabelo alaranjado, aquele cabelo avermelhado, que ele abre pro vermelho, que ele abre pro dourado, que ele abre muitas vezes pro alaranjado. E as nossas clientes não querem. Eu tenho clientes às vezes que eu recebo que elas falam assim, ó. Cris, eu não quero apagar minha raiz porque a minha raiz fica vermelha. E aí, se nós não fizermos isso, muitas vezes não tem acabamento. Dependendo da técnica de mecha, por exemplo, você vai fazer um efeito de contorno totalmente marcado, que tem um pouco mais de contraste. Se eu não tiver um trabalho de passagem de cor, de resolver esse contraste entre o claro e o escuro, o meu cabelo não vai ficar bom. Então eu percebo que elas começam a ficar um pouco mais resistentes, porque são técnicas que elas já vêm de outros salões. E esses salões, ou a grande maioria dos cabeleireiros, acaba fazendo errado. E aí, como eu faço passagem de cor? Geralmente, quando eu vou fazer a passagem de cor, eu tratando o cabelo antes, faço com que pode deixar assim. Faço com que o cabelo esteja bem nutrido. Porque o que acontece? Eu preciso que esse cabelo tenha uma resistência legal, eu preciso que esse cabelo tenha estrutura bacana já para começar a receber um outro tipo de pigmento. Porque o que acontece? Se eu faço uma descoloração e depois entro com um pigmento de tonalizante ou mesmo coloração, eu perco muito pigmento se eu não tiver com essa fibra estruturada. Então eu preciso repor alguns aminoácidos. Então eu geralmente faço o quê? Faço a descoloração do cabelo, independente da técnica de cor que eu vou fazer. Faço uma reconstrução nele. E aí muitas vezes eu ainda mantenho a máscara no cabelo, o cabelo molhado, e aí eu entro com pigmento para fazer aí a minha passagem de cor. Por quê? Porque o meu pigmento no comprimento ele não vai pegar muito, e onde eu tenho ele claro, eu vou ter estrutura suficiente para segurar esse pigmento por muito mais tempo. Então por isso que é muito importante que esse cabelo ele já tenha uma estrutura, que ele já tenha sido passado por um processo de reconstrução. Então é importante que a gente sempre preste atenção nisso. Eu vejo as pessoas fazendo todo o cabelo, aí fazendo depois de fazer todo esse trabalho, fazer uma reconstrução, fazer alguma coisa assim. O que acontece quando a gente faz depois? Eu já falei em algumas lives, inclusive nas jornadas que a gente vai ter no futuro, que a gente já teve. Inclusive quem não assistiu a última jornada, nós temos lá no IGTV 2 dias que ficaram salvos. Geralmente eu não deixo salvo, mas ficaram 2 dias salvos, então assistam lá, a gente tem a forma de fazer reflexo, como neutralizar reflexo. A gente tem 2 dias bem interessantes que quem não assistiu vale a pena assistir. Então, quando eu vou fazer esse tipo de trabalho, eu geralmente faço a estrutura, porque o que se entende? Se eu não tenho estrutura para segurar pigmento, eu não vou conseguir segurar pigmento e quando eu for reconstruir esse cabelo no final, eu vou perder de novo pigmento. Então, aqui que vai revelar o fundo de clareamento que geralmente não neutralizei. Então é importante que vocês prestem atenção nisso. Reconstruir o cabelo antes de neutralizar. Inclusive, muitas vezes eu neutralizo, eu reconstruo ele, na verdade, faço sempre, na verdade, antes de tonalizar o cabelo. Porque eu preciso ter essa estrutura para que o cabelo receba pigmento. Senão o meu pigmento de tonalização não vai durar nada. Então, geralmente, como é que eu começo? Cabelo molhado, deixo uma máscara no cabelo, tá? Eu reconstruí. Geralmente eu uso o quê? Eu uso Trends para reconstruir e uso Creative Trends, que é uma linha que a gente tem da Maxline, que ele reestrutura a fibra e reconstrói. Então eu aplico o Trends ali e deixo o Trends agindo e o cabelo extremamente molhado. Aí faço essa divisão aqui. Eu prendi aqui o cabelo da minha modelo nessa parte de trás, para vocês só conseguirem entender. Eu geralmente divido em 4 partes, ou em 3, como eu fiz aqui, ó. Vou tirar daqui para mostrar para vocês, não vai dar, mas enfim. Eu divido em 3, essa parte de trás e as 2 laterais. E aí mantenho esse cabelo, ó, geralmente tá bem molhado, tá? Com máscara. E como é que eu faço minhas mechas? Geralmente eu começo as minhas mechas em diagonal. Ou eu começo em diagonal assim, ou começo em diagonal nessa posição aqui. Nessa aqui, no caso.
Diagonal assim. Porque quando a gente faz mechas em diagonal, a gente tem um movimento de mecha muito mais interessante. A gente tem naturalidade no efeito. A gente tem... Vocês já viram uma cachoeira? Acredito que todo mundo já deve ter visto. A cachoeira, ela vem com um fluxo de água contínuo e aí quando chega na ponta ela faz uma explosão. É mais ou menos esse efeito que a gente cria no cabelo quando nós trabalhamos com mechas em diagonal. Então geralmente eu trabalho todo em diagonal. Mas digamos que você aí no salão não tem essa experiência ou não costuma fazer, usa essa mecha nessa divisão aqui, ó, dividindo na horizontal. Que é as mechas que geralmente eu não gosto de fazer porque elas ficam mais marcadas, elas dão um efeito de contraste muito maior. Então é interessante que vocês... Eu gosto muito de fazer em diagonal, mas enfim. Fiz as minhas mechas em diagonal. A minha correção de cor, ela precisa ser o contrário do que as minhas mechas foram feitas. Se vocês fazem mechas na horizontal, eu preciso fazer a passagem de cor na vertical. Então eu preciso vir com esse pigmento fazendo esse movimento aqui, que é um movimento de diagonal. Fazendo esse movimento aqui. Se eu fiz minhas mechas... na horizontal, aquelas mechas mais retinhas. Como eu faço sempre em diagonal, então a minha passagem de cor, ela vai acontecer desse jeito aqui, na horizontal. Eu vou corrigir essa cor nessa parte aqui horizontal. Então o que a gente tem que fazer? Sempre prestar atenção nisso. Outra coisa que vocês precisam prestar muita atenção quando a gente faz o back to back, que é uma marcação muito maior nesse topo da cabeça, nessa parte de cima. O back to back nada mais é do que aqueles papéis um atrás do outro para dar aquele contorno mais iluminado. Geralmente quando a gente faz essa técnica de mecha, a gente faz assim, né? Eu não faço assim, mas no meu curso eu ensino inclusive fazer ao contrário, porque a gente tem muito mais naturalidade. Sabe aquele cabelo de Gisele, assim, que fica natural, quando seca, mesmo ela secando sozinha em casa? Quando faz em diagonal, esse back-to-back, ou esse claro de contorno, ele fica muito mais natural. Mas a grande maioria ainda faz assim, desse jeito. Então, se vocês fizerem dessa forma, esse topo ele precisa ser diferente. Eu geralmente, se essa parte está mais clara, eu divido ela e preservo ela para pigmentar sozinha. Por quê? Quando eu faço passagem de cor nessa parte do cabelo aqui, eu quero mais naturalidade, muito mais. E se eu quero um contorno mais marcado, eu não posso fazer isso aqui junto com essa parte aqui. Porque eu não vou poder aquarelar o pigmento nessa mecha aqui. Vocês já vão entender o que é aquarelar um pigmento, o que é fazer com que o pigmento fique mais natural. Mas vamos lá então. Vou colocar uma luva que eu vou usar para pigmento natural. Uma coisa muito importante que vocês precisam levar em conta, as pessoas pegam tonalizante. Por exemplo, a minha cliente aqui, ela tem uma raiz na altura de 6,0, levemente avermelhada. Eu quero deixar essa raiz mais natural possível. Então, o que eu faço? Eu aplico ou um 5 ou um 6.0. E aí, como ela tem uma altura de 6, o fundo de clareamento dela é um fundo de clareamento mais alaranjado. Então, para que eu neutralize o cor de laranja, que vai abrir nessa raiz, porque eu vou oxidar ela, eu coloco um pouco de pigmento cinza. Porque, inclusive, numa dessas minhas jornadas, que a gente vai ter de novo em setembro, vocês fiquem ligados para participarem, a gente fala muito disso, que a mistura do vermelho, do amarelo, da laranja, e para neutralizar o preço do azul, que é a terceira cor primária que falta. Então é uma maneira mais simples de vocês entenderem. Então eu coloco um pigmento da cor natural e mais um pigmento para neutralizar o fundo de clareamento. Porque quando essa mecha desbotar, ela vai ficar na mesma altura de tom, e como ela foi oxidada, ela vai ficar com o fundo de clareamento neutralizado. Então onde a minha cliente não vai, daqui a algumas lavagens, ter aquele trabalho de ter que voltar ao salão para dar uma neutralizada de novo, ou tonalizar novamente, como a gente tem encontrado por aí alguns cabeleireiros fazendo. Então vamos lá. Geralmente eu divido, a minha cliente fez eu fiz ela em diagonal, e agora eu vou fazer a passagem de cor nela e o apagar de raiz na horizontal. Então eu começo como? Eu pego o pincel, e eu trabalho por arraste. Eu sujo levemente o pincel, ó. Se vocês forem observar, ele tá só de um lado sujo.
E aí o que que eu faço? Diferente do que a gente faz com cobertura de branco, que a gente deposita pigmento, aqui a gente vai fazer a aplicação por arraste. Então a gente coloca e levemente dá uma arrastada assim, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui nessa primeira mecha. A gente faz isso aqui, ó. É isso aqui que eu preciso, a gente quase nem enxerga, ó. Aqui, eu vou levar mais perto pra vocês enxergarem. Não sei se fica claro isso pra vocês. Se vocês quiserem me responder aqui, ó. Eu faço isso aqui, ó, por arraste. Pego um pouquinho de pigmento, ó, o pincel lá do outro lado continua limpo. Pego um pouco de pigmento, aqui até tem demais. E aí arrasto o pigmento assim, ó. A minha cliente tá meio bêbada aqui. Aí lembra que eu fiz as mechas diagonal? Então vou continuar dividindo elas, ó, na horizontal. E aí aplico por arraste. As pessoas me perguntam assim, quanto tempo eu deixo esse pigmento? Quanto tempo eu deixo agindo? Uma dica que eu vou dar pra vocês, e vou fazer isso agora até pra vocês entenderem. Geralmente, se a gente não tem experiência pra ver cor, eu pego um pouco do pigmento e assim como eu vou aplicar na raiz da minha cliente, eu aplico aqui, ó. Tá transparente ainda. Vocês vão ver que daqui passando um tempo, ele vai mudar um pouco a cor. Eu vou até tirar essa luva, depois eu coloco de novo. Ele vai mudar um pouco a cor e aí quando começar a escurecer um pouco mais, vocês vão ver que é hora já de começar a descer esse pigmento. Porque eu não quero criar uma barra de cor. O que que geralmente acontece? A gente aplica o... Pessoal, vocês estão conseguindo ver aqui? Talvez eu tire os comentários se vocês não estiverem vendo corretamente. Então o que que eu faço? Eu aplico... Deixo agindo, geralmente eu consigo ver de olho aqui, mas se eu tenho dúvida na cor, eu geralmente aplico isso aqui e aí vocês vão perceber que daqui a pouco vai começar a escurecer. E aí mais ou menos eu sei, é isso aqui que eu quero, de transparência de cor. Então aí quando chegar na cor que eu quero, que ela vai fazer isso aqui, ela vai pigmentar isso aqui, eu venho pra cá e começo a descer o pigmento, porque eu não quero esse pigmento marcando a minha raiz. Eu não quero que ela faça uma marcação, não quero que ela dê um contraste muito marcado. Então aí vocês vão fazer isso, eu vou continuar aplicando aqui. Agora se vocês tiverem dúvida, eu quero que vocês me perguntem, que eu consigo responder. Que daqui a pouco eu vou descer esse pigmento para vocês observarem como a gente faz. E outra coisa muito importante, as pessoas depositam pigmento aqui. A gente não pode depositar, tá? Lembrem sempre disso, anotem isso. Porque não quero fazer uma cobertura de branco. A não ser que o cliente tenha branco e tu queira fazer uma cobertura mesmo de branco. Queira cobrir a cor do cabelo dela. Mas geralmente em mechas não é o caso. Nós queremos... Parece tão escuro. Nós queremos um cabelo mais natural possível. E aí uma coisa que as pessoas geralmente falam e fazem com tonalizante, usa tonalizante com oxidante de 10 volumes, 15 volumes, sei lá, até 0 tom. Nós temos dentro da Maxline, nós temos 0 tom. O que que eu geralmente falo para as pessoas? É importante... Minha cabeça tá cortando. É importante que vocês não pensem que eu preciso pigmentar esse cabelo. Então eu preciso de um tonalizante com oxidante maior. Eu não quero abrir tom, mas eu preciso que a explosão de oxigênio... Nas minhas jornadas, geralmente, eu explico sobre isso, sobre o oxidante, como funciona. E, inclusive, no meu curso, eu faço uma técnica, meu curso online, eu faço uma técnica passando sobre isso. Mas é importante que vocês entendam que eu preciso de uma explosão grande de pigmento. Então, essa explosão grande de pigmento, ela vai acontecer com oxidante de 20 volumes. Toda a tabela de cor hoje, quando a gente vai desenvolver uma coloração, ela é formulada com oxidante de 20 volumes. Então, para que eu tenha uma fixação de pigmento muito maior, mesmo o tonalizante, utilizem 20 volumes ou no mínimo 10, tá? Menos que isso não é interessante. Por exemplo, 6 volumes, 0 tom.
para fazer esse trabalho, tá? Para fazer depois a passagem de cor, eu até indico 6 volumes ao 0 tom, mas para fazer o apagado de raiz, eu prefiro que ou seja de 20, para os tons ali de 6 a 5, ou se for mais escuro, vocês consigam aí usar um 10 ou 6 volumes. 6 volumes não, ou 10 ou 20 volumes. E aí, para passagem de cor que a gente vai fazer daqui a pouco, a gente consegue fazer um pouco mais, um pouco menor oxidante. Pessoal, outra coisa bem importante que para vocês levarem aí em conta, geralmente a gente precisa usar balança, nós precisamos fazer com que o pigmento ele seja oxidado de maneira... ó, eu vou até mostrar para vocês, já está escurecendo. Ó. O pigmento ele precisa ser levado em conta sempre quando a quantidade de pigmento de explosão de oxidação, que é a mistura de pigmento ali entre, com a balança entre o oxidante com a massa. Então é importante que vocês utilizem sempre a balança para fazer a medida, tá? Didi, seja bem-vindo, uma boa noite para você. Camila Gabriela, né? Também seja bem-vindo, uma boa noite. Pessoal, se vocês ficarem com dúvida, vocês podem perguntar, tá? Não sei se já tem pergunta aqui, mas se vocês quiserem utilizar a caixinha de pergunta, vocês também... Espaço Dora Estúdio. Ela me perguntou qual volumagem. Nesse aqui eu usei 20 volumes, tá? Geralmente eu utilizo 20 volumes se o cabelo é um pouco mais escuro. Se o cabelo é um pouco mais fininho ou um pouco mais grosso, quer dizer. Se o cabelo é muito fininho, eu uso 10. Mas geralmente 20 ou 10, tá? Não uso menos que isso, até porque eu preciso de uma explosão de oxidação maior para que essa passagem de cor aconteça. Até aqui, eu acredito que é tranquilo para quem já faz coloração. Deixa eu ver se desativo aqui os comentários por enquanto. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem... Acho que fica mais fácil de enxergar. Se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês podem colocar na caixinha de pergunta e eu consigo abrir a caixinha de pergunta enquanto a gente está fazendo esse trabalho. Ó, já escureceu o tanto que eu queria. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, se vocês tiverem dúvida de quanto tempo, eu acredito que a gente está aí 5 minutos nesse tempo. Então, o que eu vou fazer agora? Quando eu tenho já essa cor aqui, que é o que eu quero, que é uma sombra, a sombra que eu quero, eu vou começar a descer esse pigmento. Eu geralmente pego aqui embaixo, a última mecha que eu terminei, como eu não apliquei todo no cabelo dela, eu vou mostrar aqui de cima. O que eu faço? Pego o pente e aí eu arrasto o pigmento um pouco mais para baixo, tá? Só que eu não deito o pente assim. Eu só deixo ele de pé, ó, porque eu quero só que levemente ele desça aqui. Então eu vou fazendo isso aqui, ó. Aí nesse momento, ó, eu pego de novo em diagonal. Eu apliquei todo na vertical e agora pra descer eu vou pegar, ó, em diagonal. Vou virar um pouquinho aqui. Por que eu faço em diagonal? Porque se a minha aplicação ela não ficou tão boa na horizontal, agora é o momento que eu vou corrigir isso. Então eu vou pegar e vou fazer todo ele em diagonal de novo, ao contrário do que eu apliquei a mecha. Por exemplo, essa mecha aqui, digamos que eu tenho aplicado ela ao contrário. Então eu vou fazer essa correção nessa diagonal aqui. Se eu tivesse aplicado ela daqui para lá, eu teria feito essa correção de trás para frente em diagonal. Só tô fazendo aqui para frente para vocês conseguirem ver melhor, tá? Ó, desci um pouquinho. E aqui é a mesma coisa. Vocês vão fazer isso até onde vocês aplicaram. Eu apliquei só até aqui pra gente não perder muito tempo. Então eu vou deixar, ó. Já tá escurecendo bastante. Eu quero um pouquinho mais escuro que isso. Porque a raiz da minha cliente, ela é um pouquinho mais escura, digamos assim. E aí eu deixo agir mais um tempinho e aí eu vou controlar a cor aqui, ó. Mas geralmente uns 10 minutos é suficiente pra gente começar a aquarelar esse pigmento.
Daí eu já vou mostrar pra vocês como é que funciona. Pessoal, se tiverem pergunta, vocês podem utilizar a caixinha de pergunta, tá? É uma bolinha assim com um ponto de interrogação que fica bem do ladinho da... Aí fica bem do ladinho aí da nossa live. E é importante que vocês façam por ali, porque eu desativei para vocês enxergarem melhor. Então, depois que eu fiz isso, deixei agir ali, ó. Vi que escureceu o que eu queria. Eu começo a descer isso aqui com água. Da mesma forma que eu fiz a correção, ó. Eu faço como? Daí isso a gente chama de aquarela de cor. A gente vai fazer o quê? Deixar o pigmento mais suave, mais leve, um pouco mais natural. Então, ó, eu venho aqui, aplico água. Eu vou ter que molhar o rosto da minha cliente, mas geralmente eu seguro. Ó, aplico água aqui. Bem onde eu passei, onde eu desci o pigmento. Aí é um momento que eu vou descer, ó, o pente dobrado, deitado assim, ó. Porque eu quero que esse pigmento, ele desça até certa parte aqui embaixo. Aí vocês têm que ir percebendo, se eu precisar de mais água, eu coloco mais água. Por isso que geralmente quando a gente faz apagar de raiz ou passagem de cor, eu acabo fazendo aqui, eu acabo fazendo fora do lavatório. Eu não faço no lavatório. Ó, divido as mesmas mechas na mesma largura, mais ou menos um dedo. Aplico bem aqui onde eu preciso, onde eu desci o meu pigmento, onde eu apliquei o pigmento. E aí desço, ó, essa cor até o comprimento. Dessas vezes, mas não vai manchar. Lembrando que assim, ó, quando vocês forem puxar aqui, não dá pra parar aqui. Porque como tem pigmento, onde eu parei aqui, ele vai ficar marcado. Eu preciso, ó, vir até o final desse cabelo. Trazendo toda essa sombra para que esse cabelo fique o mais natural possível. Vai ficar escuro? Não fique escuro. Porque lembra que vocês já têm máscara nesse cabelo, no comprimento. Vocês estão passando com água para diluir mais esse pigmento. E eu quero criar uma sombra. Aí faço a mesma coisa até terminar todo o cabelo ali que eu apliquei. Lembre sempre de colocar uma água quentinha. Quem tá na região fria, coloca uma água quentinha pra cliente, porque senão ela vai te odiar se estiver muito gelada. E água mesmo, tá, pessoal? Não é água com condicionador, não é água com produto de finalização. A mesma coisa até em cima, até acabar o cabelo. Lembrando que se a parte da frente for algo muito mais claro, eu preciso separar ele e deixar ele para fazer por último. E assim vocês vão deixar agindo pelo menos mais aí uns 10 minutinhos. Que daí vocês vão percebendo que automaticamente essa cor da raiz, ela vai descendo e ela vai neutralizando ou tonalizando o comprimento. Então é bacana que vocês vão percebendo acontecer isso. E aí quando necessário, vocês levam pro lavatório. Aí vocês vão lavar ele de cima para baixo também. Tirando, da mesma forma que vocês aplicaram, vocês vão tirando com a água. E aí eu garanto para vocês, se vocês levarem essas regrinhas de ver fundo de clareamento, ver a altura de tom natural da cliente e fazer, fazer a compensação ali do fundo de clareamento, que é para neutralizar, vocês não vão ter problema com isso. Lembrando que aqui tem acinzentado, tá? E a quantidade é pouca, vocês não vão colocar muito, porque senão eu deixo o cabelo muito frio. E se é o objetivo de vocês deixar ele mais quente, então aí não coloquem muito cinza, mas é importante numa altura de 6 que coloque pelo menos para a raiz aqui. A gente tem caixinha de pergunta, eu vou dar uma olhada para responder vocês. A Marli me perguntou qual volumagem adequadamente para esfumar a raiz ou depende do tom do cabelo. Eu gosto de usar, Marli, eu já tinha falado antes, mas eu gosto de usar 10 e 20.
porque a explosão de pigmento, mesmo no tonalizante, a fixação ela é melhor quando a gente usa 20 volumes e 10 volumes também. Então, depende muito a grossura. Digamos, se o cabelo é mais grosso, eu usei 20 volumes. Mas se é um cabelo aí mais fininho, aí a gente usa 10. Nunca 6, nunca 0 tom, porque para essa técnica de apagar a raiz, eu preciso que o pigmento fixe lá dentro. Porque se ele começar a desbotar daqui uns dias, a gente vai voltar com aquele cor de laranja que fica no finalzinho da mecha. E não é isso que a gente quer. A gente quer que realmente crie uma sombra para deixar mais natural. Essa técnica serve para esfumar a raiz, sim, Neide. Inclusive, olha só, essa técnica é para esfumar a raiz, tá? Essa técnica a gente esfuma e aquarela o pigmento. Se vocês olharem aqueles cabelos que eu coloquei nessa postagem para a chamada da live, os dois foram feitos essa técnica. Só que um eu fiz passagem de cor, que ele tem um pouco mais de contraste, e outro eu não fiz passagem de cor, outro eu só fiz esfumar de raiz para ficar mesmo aquele leve acabamento na raiz e deixar aquela explosão muito mais clara. Vanessa, a gente está fazendo, a Vanessa pergunta aqui o que a gente está fazendo. A gente está fazendo passagem de cor esfumado de raiz. Então a gente vai, a gente aplicou, deixou agir um tempo. Geralmente eu indiquei inclusive aplicar aqui, ó, para ver a cor que vai ficando. E aí quando tá a cor que a gente quer, a gente começa a descer o pigmento. E aí depois aquarela com água para ficar mais natural. Eu vou abrir aqui a caixinha as perguntas, e aí se vocês tiverem, ativar os comentários, se vocês tiverem pergunta aqui, quem não conseguiu colocar na caixinha de pergunta, eu vou responder. Mas Vanessa, eu acho que tu vai conseguir acompanhar, né? Eu vou fazer a passagem de cor. A mesma coisa quando a gente apaga a raiz, a gente faz passagem de cor. Só que o que a gente faz? Nós vamos apagar a raiz, descer pro comprimento um meio tom que eu quero, e aí depois juntar esses dois. E é importante vocês sempre façam aí, não adianta eu pegar a raiz um acinzentado e o comprimento, sei lá, um vermelho. Claro que ninguém vai fazer passagem de cor com tom vermelho, né? Mas tem que sempre cuidar, assim, os pigmentos para eles não ficarem, de repente, muito acinzentado, muito esverdeado. E isso eu ensino sempre nas minhas jornadas, como a gente faz. Inclusive tem alguns vídeos que eu gravei falando sobre isso. E é importante que vocês deem uma olhada lá para conseguir acompanhar ou conseguir fazer isso muito mais fácil. Então, entenderam? A gente vai deixar agir e vai tirar essa... Ó, vocês forem ver, ó, ela vai... ela dilui pigmento. Então, isso aqui, onde passar, ele vai dar uma leve tonalizada no comprimento do fio. E agora a passagem de cor. Vocês vão fazer da mesma forma a passagem de cor. Só que passagem de cor... A gente vai começar já o apagado de raiz na diagonal diferente. Quando vocês forem fazer junto passagem de cor, vocês vão começar o apagado de raiz ao contrário do que vocês aplicaram a mecha. Digamos que eu apliquei minha mecha toda nessa direção aqui, ó, nessa diagonal aqui, fazendo esse... Eu vou desativar de novo o comentário. E aí eu já abro de novo, porque não teve nenhuma pergunta aqui. E aí vocês conseguem acompanhar melhor, ó. Eu vou começar, eu fiz minhas mechas todas nessa diagonal. E aí agora, para fazer o apagado de raiz com neutralização de cor, com passagem de cor, quer dizer, eu vou fazer isso aqui, ó. Dividir ele ao contrário do que eu apliquei minha mecha. Aí a mesma coisa que vocês fizeram lá... Vocês vão fazer aqui, ó. Pouco pigmento, né? Pouca coisa, que tá praticamente limpo. Vão aplicar aqui por arraste. A minha modelo tá desmaiando aqui. Pessoal, essa primeira terça-feira que a gente fez a jornada e parou de fazer as nossas terças-feiras, e essa primeira terça-feira de muitas que vão vir com bastante coisa bacana para vocês aprender. A próxima semana a gente vai ter vai ter inclusive uma participação bem legal, uma pessoa que eu gosto bastante, que é da nossa equipe comercial, e a gente vai ter bastante aprendizado aí para vocês. A mesma coisa, aplica aqui.
Sempre em diagonal, tá? Ao contrário, nesse caso. Porque a gente... Por que a gente faz isso? Porque eu não tenho marcação nenhuma. Porque as mechas, elas foram todas feitas por uma direção. E agora o apagado eu vindo contra essa direção. E aí eu não deixo marcação nenhuma. É a maneira mais fácil de vocês não errarem para quem tá começando, para quem quer começar a fazer, apagar a raiz. Lembrando que arraste, tá? Sempre fazendo, não depósito de pigmento, porque não é cobertura de cabelo branco. E aí, quem não assistiu no início, eu geralmente faço isso aqui, ó. Ah, quanto tempo eu vou deixar? Geralmente eu faço isso aqui, ó. Passo como se eu fosse passar, como eu passei lá, ó, arrastando o pigmento e não depositando, e deixo agir. Eu não vou aplicar até o final, porque antes eu já tinha aplicado, só pra você entender. Quando a gente vai fazer... ó, eu não penteio, tá? Eu deixo ele aqui, eu só penteio o comprimento pra ficar ali pra trás. Mas é importante que vocês deixem descansando e a gente vai acompanhar aqui, ó, no meu pulso, pra ver a cor que eu quero, pra ver se vai chegar na cor que eu quero e aí a gente já começa a descer de novo. Só que antes de descer, a gente vai aplicar uma segunda coloração, um segundo tonalizante. O que que é isso? Digamos que a minha cliente, aqui a raiz dela natural, é um 5. E eu quero fazer uma passagem de cor mais resolvida. Eu quero... Sabe aquelas mechas que elas vão fininhas, assim, elas vão... Elas bem no topo da cabeça, é quase como se não tivesse mecha. E quando desce pra ponta tem bastante, só que tu não enxerga de onde tá saindo as mechas. Geralmente esse efeito as clientes gostam muito. Ainda mais se tu faz um contorno mais iluminado, tu faz uma passagem de cor, deixa esses 2 dedos de contorno, faz só um apagado de raiz, e o resto do comprimento do cabelo, tu pega e faz passagem de cor. O que que acontece quando a gente faz isso? Fica muito mais natural, é aquele cabelo que a cliente movimenta, tu enxerga a mecha, mas tu não consegue ver de onde está saindo as mechas. E aí é muito interessante, porque elas geralmente começam a nos procurar por causa desse resultado, dessa naturalidade, desse cabelo muito mais sutil, que é o que as clientes geralmente que tem ou um cargo muito mais importante, ou que não gostam muito de muita mudança, gostam, que é aquele cabelo mais natural mesmo. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, mas eu vou ter que... Porque eu tirei um pouco com a minha luva. Mas aonde eu tinha passado ele já começa a mudar um pouco de cor, ó. Mas ainda não tá a cor que eu quero que escureça bastante esse. Então, por exemplo, essa minha cliente, 5 volumes, 5 castanho escuro, que é um 5, na raiz. E o comprimento dela, eu quero um 6/7. O que que acontece? Eu preparei ali um 7, que depois eu vou passar aqui nela. Porque o que acontece? Quando a gente faz a junção do 5 com o 7... Inclusive eu tenho uma aula que fala sobre isso, tá? Lá no IGTV tem uma aula que... Primeira aula da minha jornada, da minha jornada passada, eu falei muito sobre isso, que a gente consegue criar cor misturando tom, altura de tom natural, ou misturando reflexo. E aí, para criar uma altura de tom natural, a gente faz a mistura de 2 cores, aí divide por 2, tem todo um cálculo para fazer. Mas enfim, se eu misturar o 5 com 7, eu tenho 6. Então, automaticamente, eu vou ter o 5 na raiz, vou ter o 6 no comprimento, e vou ter o 6 aqui na passagem de cor, e no comprimento eu vou ter um 7. E aí, onde tem mecha, eu tenho um tom mais claro, e é onde fica muito mais natural. Porque eu vou misturar o 7 do comprimento com o 5 da raiz, quando a gente fazer essa passagem de cor. Então, misturando os dois, se torna um 6. Quem não consegue entender isso muito bem, tem uma aula lá no IGTV falando sobre isso, tá? Da minha jornada passada. Olha só que bacana, o Júnior perguntou se eu fumo com cor permanente ou tonalizante. Depende muito dos tonalizantes. A Max Line hoje nós temos um tonalizante que é demi-permanente. O que que é isso? A quantidade de pigmento que tem ali é muito maior. Então eu consigo, por exemplo, ter uma quantidade de pigmento que dure muito mais. Se o tonalizante ele for semi-permanente, que a grande maioria às vezes tem, eu prefiro daí esfumar com a coloração. Por quê?
Porque como eu tenho coloração, quando eu tenho um pigmento semi-permanente, eu não consigo penetrar muito na raiz. E aqui eu preciso que penetre. Ao contrário da passagem de cor. A passagem de cor muitas vezes eu quero só superficial mesmo. Então aqui o tonalizante, ele fica muito superficial. Então as primeiras lavadas já vai ficar aquela marcação de novo. Ainda mais se a gente fizer uma mistura de mecha grossa com mecha... com mecha... com mecha escura. Mecha larga com mecha fina, né? A Marli tem qual volumagem adequadamente para esfumar a raiz? Ou você depende do tom de cabelo? Isso eu já respondi, Marli. Pessoal, vocês estão me escutando? Eu vou ativar o comentário de novo, porque... Vocês estão conseguindo me escutar? Porque eu... A Sakura apertou ali, eu achei que tinha saído, mas eu acho que já... Acho que não saiu. Então, voltando aqui. Esfumado de raiz, pronto. Olha só, que eu falei pra vocês. Eu tenho... Aí tá ficando já mais escuro. E aí, pra minha passagem de cor, eu não deixo muito escuro. Lembra que o primeiro eu deixei mais escuro porque eu queria realmente apagar a raiz da cliente. Esse aqui eu quero só fazer uma passagem de cor. Então, o que acontece? Eu já tenho uma sombra suficiente, que é isso mesmo que eu quero. Então, o que eu começo a fazer agora? Da mesma maneira que eu fiz a primeira vez, eu começo a dividir em diagonal. E aí, com uma outra cor... Ó, com uma outra cor, eu começo a aplicar, eu deixo mais ou menos aqui uns 3 dedos. Ó, eu deixo aqui uns 3 dedos e começo a aplicar também por arraste, ó. Eu vou fazer isso aqui. E aí deixa descansar, ó, porque eu quero que depois isso aqui se junte e transforme aqui o 5 e o 7 num 6. E aí, na mesma direção que eu fiz a primeira aplicação, vocês precisam fazer divisão também para aplicar a passagem de cor, que é o número 7. A mesma coisa, se vocês não sabem como cuidar o pigmento, apliquem aqui no punho, deixa agir um tempo e aí depois vocês vão fazer a junção das duas. Lembrando sempre que o pincel, ó, ele não vai entrar no cabelo assim. Ele vai entrar no cabelo dessa forma aqui, ó. Por quê? Eu quero que ele fique mais natural possível. Se eu ficar fazendo assim, marcando o cabelo, eu vou ter uma marcação de pigmento também. E muitas vezes eu deixo uma mancha na mecha que não é necessário. Então, se virar o pincel, fazer em diagonal, ao contrário do que tu aplicou a mecha, o sucesso com certeza vem, como eu digo sempre, que tá fazendo direitinho, tá cuidando, tá fazendo o que precisa. Ó, a mesma coisa, vocês vão, se quiserem, ó, apliquem um pouco mais para baixo. Eu vou aplicar aqui só pra vocês verem a cor que depois vai dar. Deixar ali, ó. E aí eu cuido mais ou menos o tempo que eu quero a cor. E aí depois eu começo a juntar isso. Ó, aqui já começa a ficar um pouco mais escuro. Aqui eu vou ter que esperar um pouquinho mais, ó. Mas esse aqui seria o meu 7. Então daqui a pouco ele começa a pigmentar. Aí é o momento que eu preciso juntar essas duas cores. Aí se vocês não quiserem sujar o pulso também, o que a gente pode fazer? Pode pegar um pedaço de papel branco, pode pegar uma folha de ofício, pode, enfim, até mesmo um pedacinho de tecido vocês conseguem ter essa impressão, porque a oxidação que vai acontecer é o que eu preciso saber para começar a fazer essa descida de pigmento, que é a minha passagem de cor. E aí as pessoas geralmente acham que passagem de cor é pintar todo o cabelo de uma cor só. E passagem de cor não é isso. Passagem de cor é pegar a raiz lá de cima, que é um tom,
E aí tu ir descendo e fazendo um degradê de cor. Eu vou sair daqui do 5 para um 6, do 6 para o 7, aí geralmente comprimenta numa altura de 8. Então vai fazer um 5, um 6, um 7 e um 8. E aí isso fica natural nas mechas, porque eu não consigo enxergar de onde elas estão saindo. A gente tem algumas linhas que já tem, por exemplo, o 4-7, o 5-7, o 6-7, para fazer aquele bege bonito que muitas vezes a gente quer. Só que eu digo que não é o que dá certo, a gente precisa sempre levar em conta a tabela de fundo de clareamento. Porque para mim ter um marrom, eu preciso compensar algumas cores para neutralizar as cores quentes que o cabelo tem. Então eu preciso ficar ligado sempre nisso, porque senão não dá certo. As pessoas daí querem uma técnica, que nem eu digo assim, uma receita. Eu não consigo te dar uma receita para que a tua cliente, para que o cabelo da tua cliente dê certo. Porque, por exemplo, a minha cliente, ela tem uma altura de 6, o fundo de clareamento dela é alaranjado. A tua cliente, de repente, tem uma altura de 5, e aí o fundo de clareamento dela é vermelho. E aí, se eu te passar a cor que eu tô passando na minha cliente, muitas vezes não é o que vai dar certo, porque ela provavelmente vai ficar laranja no fundo de clareamento quando ele adeia nas primeiras lavagens. Ó, já começo a ver um pouco mais de cor aqui. Então eu vou começar a descer esse pigmento. Aí o que eu faço? Eu divido da mesma forma, como a gente vem dividindo. Só cuidem sempre para não manchar, tá, o cabelo. E aí a gente começa a juntar, ó. Eu pego daqui e aí trago esse pigmento pra cá. Pra juntar os dois. E eu faço isso aqui, ó. Ó, se ficar sujo aqui o pente, vocês podem dar uma limpada no pigmento aqui em cima, ó. Porque aqui eu tenho maior quantidade de 7 do que de 5. Então eu vou fazer isso aqui e descer ele aqui. E deixo ele descansando. A mesma coisa eu vou fazendo aqui. Sempre em diagonal, contrário do que eu fiz nas minhas mechas. Ó, puxando bem o pigmento, tá? Para que ele se una aqui, ó. E aí o que sobrar aqui vocês trazem pra cá pra dar uma juntada no pigmento. Então, lembrando que quando eu misturo 5 e 7, eu crio 6. E quando eu crio 6, eu crio uma passagem de cor muito mais bem resolvida. Porque eu crio um degradê de cor e não uma marcação, e o cabelo vai ficando muito mais natural. E pessoal, cuidem sempre para que toda a raiz ela tenha um pigmento suficiente, tá? Pra vocês não ficarem com nenhum tipo de marcação ali. E aqui vocês já conseguem pentear ele todo, ó, pra descer o pigmento aqui bem pro comprimento. Eu deixo agir mais um tempo, tá? Geralmente eu acompanho aqui também. Eu geralmente deixo aqui agindo ainda mais 5 minutos. Aí quando deu 5 minutos, eu faço o quê? Divido o cabelo na horizontal. Que é isso seria agora consertar mesmo. Porque se eu esqueci de qualquer coisa, agora é a hora que eu vou conseguir resolver isso. Então eu faço o quê? Eu divido na horizontal, eu puxo de novo e aí venho com a água, porque eu vou aquarelar ele desde a raiz. Ó, e aí a gente desce para que todo esse cabelo onde tem mecha, ele tenha essa mistura de pigmento, tá? De novo na horizontal. Aquarela o pigmento. Desce juntando tudo aqui de novo e aí traz até pra ponta. E assim vai até terminar a quantidade de cabelo, tá? Se vocês têm um pouco de medo, assim, pela agilidade, eu sempre, o que eu faço? Sempre indico o que para as pessoas fazer?
primeiro a parte de trás, lava. Faz a parte de lateral, daí lava. Faz a outra parte e lava. Daí essas partes aqui, vocês até conseguem fazer ela no lavatório. Eu prefiro que não. Ó, e aí a gente vai deixar de pelo menos mais 5 minutos, de 5 a 10 minutos aqui. Aí aqui vai ser de olho. Vocês vão começar a perceber que a cor vai mudando. Então a gente limpa um pouquinho, vê a cor que tá. E aí se é a cor que vocês querem, a gente vai e lava. Se não, a gente deixa de mais um pouco. Outra coisa que às vezes eu faço muito, digamos que eu abri esse cabelo aqui e ele ficou muito laranja na ponta. Ele tá claro, mas ele tá laranja. Eu preparo um tonalizante para descer junto. Ou depois eu tonalizo todo ele de novo. Isso é raro acontecer, porque geralmente eu vou acompanhando o fundo de clareamento, mas o cabelo é muito pigmentado, que eu quero tirar a cor, aí eu acabo aplicando mais um tonalizante aqui. Então vai ter a raiz lá, que é um 5, o comprimento aqui, que é um 7, a junção dos dois vai virar um 6, e tem um tom 8, que eu vou daí muitas vezes tonalizar, porque ele abriu muito alaranjado, ou se bem que chegou no tom 8, geralmente tá amarelo no fundo, dificilmente tem resíduo laranja, mas se ficar resíduo laranja, a gente pode neutralizar. Lembrando que o vermelho com o amarelo dá laranja e falta a cor azul. Então a gente precisa um cinza para neutralizar tom laranja. E aí os cabelos ficam muito bonitos se vocês fizerem esse tipo de passagem de cor. Porque as pessoas geralmente acham que é aplicar uma coloração na raiz de qualquer jeito. E aí depois emulsionar no lavatório e isso é passagem de cor. Isso não é passagem de cor. Isso não é descer, por exemplo, um tom 6 no cabelo inteiro e achar que é passagem de cor. Isso na verdade eu tô pigmentando uma mecha que eu descolori. E aí eu sempre digo assim, por que tu vai escurecer o cabelo para um 6 se tu abrir um 10? Por que tu vai escurecer um cabelo para 6 se tu abrir um 8? Então abre até uma altura de 6, não precisa fazer essa compensação de pigmento que muitas vezes destrói o cabelo. Então a passagem de cor ela funciona assim, eu tenho um degradê de cor, que ele vai sair da cor natural da minha cliente até chegar a uma cor mais clara, que é a cor que eu quero. Então, dessa forma eu tenho mais neutralidade, muito mais movimento de cor e também um cabelo muito mais sadio, que eu não vou ficar destruindo o cabelo com coloração. Outra coisa que dá pra fazer, se o meu tonalizante é demi-permanente, eu faço tudo com tonalizante, tá? Sempre faço tudo com tonalizante. Mas se a minha cliente quer fazer cobertura de raiz de cabelo branco, eu aplico o retoque de raiz dela. E aí pego, por exemplo, um 6.0 para retocar a raiz dela, que é o tom. Aí pego um 7.7, que é um marrom, que eu quero pro comprimento. E aí a gente faz a mistura de cor também. E faz a aquarela de cor juntando ela. E aí faz essa passagem de cor, que aí fica muito mais natural. E aí é onde as clientes ficam muito mais bonitas, muito mais satisfeitas. E aí aquela técnica de cor que parece que todo mundo faz igual, não acontece. Porque jamais um cabeleireiro vai conseguir fazer uma passagem de cor como o outro. Eu consigo reproduzir mecha, mas eu não consigo fazer passagem de cor igualzinha, idêntica. Porque o meu material humano, que é a minha cliente, tem um fundo de clareamento diferente, tem um fio de cabelo diferente. Então vai ser um trabalho que vai ser só dela. O resultado de cor que vai acontecer nesse cabelo vai ser só dela. E aí, por isso que eu sempre pego naquela tecla de personalizar cabelo, que existe técnica, a gente consegue fazer isso de maneira mais profissional possível, e é uma maneira que vocês têm aí de personalizar o cabelo de vocês. Porque a forma que a gente tem de fazer isso é trazendo os pigmentos, fazendo uma mecha de cor bem resolvida, fazendo uma passagem de cor muito mais profissional, e é assim que funciona. Eu vou abrir para perguntas, porque a gente está quase encerrando a nossa live. Então eu vou ativar os comentários, que se vocês precisarem de Vanessa, querida. A Vanessa eu acho que foi já minha aluna. Já foi minha aluna. A Vanessa foi minha aluna no centro acadêmico. É uma querida. Já aprontava no centro acadêmico. E tá aqui na live. Seja bem-vinda, Vanessa. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, alguma dúvida, é o momento agora. Que acredito que tenha ficado bem claro isso para quem teve na live desde o início. Lembrando que se vocês tiverem dúvida, a gente vai fazer, a gente pode aplicar aqui para ver a cor que chega, para a gente conseguir não precisar, para a gente não se perder com o tempo, porque eu sei que muitas vezes é difícil nós conseguirmos aí
a gente conseguir ter uma medida. É muito difícil a gente muitas vezes conseguir ter uma medida de cor. Muitas vezes o olho não está bem treinado. Então uma maneira simples de vocês verem se o pigmento realmente está agindo, está funcionando, é aplicar aqui, ó. Porque aqui não mente, ele vai oxidar como se estivesse oxidando o cabelo. A gente sempre brinca que o cabelo é uma extensão da pele. Então mais ou menos a estrutura de pele de cabelo são mais ou menos parecidas, elas oxidam parecido. Então, uma maneira de vocês perceberem o pigmento agindo é aplicar aqui por arraste, tá? E aí vocês vão conseguir acompanhar a cor. Lembrando que sempre fazer compensação de cor é aquela regrinha básica de cores primárias neutralizam cores primárias, elas precisam estar juntas para ter neutralidade. Então, se eu tenho um cabelo laranja, a mistura do vermelho e do amarelo, falta ali o azul, que é a minha terceira cor primária. Se eu tenho um cabelo amarelo, me falta o azul. Se eu tenho cabelo amarelo, falta o azul e vermelho. Azul e vermelho dá violeta. Então, o violeta que vai neutralizar o amarelo. E se eu tiver vermelho, me falta o vermelho, o azul e o amarelo, que as misturas de cores dá o verde. Eu falo isso na minha jornada sempre. Inclusive, em setembro, eu já vou avisar vocês, a gente vai ter uma jornada. Nós vamos ter uma jornada aí de 3 dias, como foi a última, só que com um assunto totalmente diferente, sempre que eu sempre tento trazer algo novo para vocês. Então a gente vai ter jornada. No meu curso eu ensino muito isso. Inclusive a Graci, seja bem-vinda, Graci, ela lá de Macapá, eu vou estar em Macapá dia 19, 20, 20, eu não sei a data certa, mas tá lá no meu stories, depois eu passo para vocês. Mas sei que eu vou estar lá dia 19. E a gente vai ter um curso bem bacana, que é o Color Hands-On, que é um curso mão na massa. A gente vai fazer aí dois dias de muito aprendizado, de muita prática, para que as pessoas consigam, na prática, desenvolver suas cores, consigam treinar o olho, consigam treinar a técnica e consigam fazer cada vez mais cores com maestria. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre apagado de raiz, sobre passagem de cor, é esse momento. A gente tem ainda uns minutinhos aí que daqui a pouco provavelmente vai ser cortado, que a gente tá 1 hora aqui no ar. E pessoal, não tenham medo. Existe técnica para tudo, a gente precisa estudar. E a maneira correta de se fazer as coisas, elas existem. E a gente pode desenvolver. Por exemplo, essa técnica de fazer a passagem de cor ao contrário, eu digo que é sempre meio que óbvio na minha cabeça, porque eu tô lidando com linhas. Automaticamente, quando eu faço umas mechas na horizontal, eu não posso aplicar uma coloração na horizontal. Eu preciso, porque senão vai dar marcação. Eu preciso aplicar na diagonal, porque assim eu tiro marca. É como se eu estivesse fazendo uma correção ali. E essa correção ela vai acontecer sempre ao contrário do que eu apliquei. Então, na minha cabeça é meio que óbvio, mas é uma coisa que eu desenvolvi para que fosse mais fácil. Porque é mais fácil tu errar se tu aplicar igualzinho. E se eu fiz toda a mecha na horizontal, se eu aplicar todo o meu apagado de raiz na horizontal, eu vou marcar esse cabelo. Se eu não tiver técnica para descer o pigmento rápido. Então, se eu fizer ele em diagonal, eu tenho muita mais segurança, porque eu estou fazendo uma correção. E essa correção vai ser muito mais fácil de trabalhar. Então, faço isso. Coloquem um pigmento aqui que é muito mais fácil vocês acompanhar. E lembrem, se precisar pegar a tabela de cor e trazer perto da cliente, é uma ferramenta que a gente tem. Pensem vocês aí fazendo uma linha reta sem uma régua. A gente não vai conseguir fazer. Então pensem que nem sempre a gente consegue ter certeza das cores. Eu já trabalho há praticamente 15 anos com isso. E sempre me especializei na parte de cor. E eu pego a tabela de cor. Se eu tenho dúvida, eu levo para a cabeça da cliente. Coloco próximo. Ergo o cabelo na luz e eu tenho muito mais certeza de onde eu tô saindo e o que eu preciso fazer para esse cabelo ficar perfeito. Então não tenho vergonha nenhuma de pegar a tabela de cor, de fazer a medida na frente da cliente, de pegar a balança. Eu vejo muito cabeleireiro falar assim, mas se eu pegar a balança, a minha cliente vai achar que eu não sei fazer. E pelo contrário, ela vai achar que tu é muito mais profissional, que tu tem técnica e que tu consegue resolver o problema dela de maneira assim, muito melhor. E elas se sentem menos, elas se sentem mais seguras, elas têm menos medo de fazer o cabelo com a gente. Então sempre estudem, a gente vai estar vindo toda terça-feira trazer uma live aqui para vocês com dicas, com um bate-papo, de repente com alguns convidados que eu vou trazer, para que vocês tenham aí cada vez mais conteúdo para desenvolver como profissional e tenham a melhor técnica possível.
que vocês tenham as técnicas de vocês. Eu sempre falo no meu curso e digo assim, vocês precisam desenvolver a técnica de vocês. Para mim é muito fácil eu trazer uma técnica aqui e vocês copiarem. Mas não é isso que vai te tornar referência, não é isso que vai fazer você ser um ser único aí e conseguir ter a personalidade e se tornar referência na área que vocês escolheram e que acolheram vocês para fazer o trabalho. E acredito que todo mundo que tá aqui é porque gosta muito. Eu adoro fazer o que eu faço. Então, pessoal, eu queria agradecer de coração a todos que tiveram. A gente já vai para 1 hora aí. Então, aguardo vocês na terça-feira que vem. Eu vou trazer o assunto no meu feed, então fiquem ligadinhos que a gente sempre traz. E se vocês continuarem com dúvida quando forem fazer um apagado de raiz, uma passagem de cor, me manda antes no direct que eu respondo vocês. E essa live não vai ficar salva, eu não vou deixar as lives de terça-feira salva, porque é uma maneira de vocês virem pra cá e estudarem comigo na terça-feira, pra gente estar juntinho e vocês tirarem as dúvidas aqui. Então, um grande beijo, obrigado por estarem comigo. Graci, muito obrigado por estar. Eu e a Graci vamos fazer uma live, inclusive, lá no perfil da distribuidora, que depois eu passo pra vocês. E aí vai ser bem legal que a gente vai ensinar algumas coisas bem interessantes antes do curso. E aguardo você semana que vem. Um grande beijo, uma excelente semana e bom trabalho aí, que a gente tá começando uma semana iluminada, cheia de cliente, para que a gente consiga fazer mais e mais um dinheirinho pra gente conseguir se aperfeiçoar e investir em cursos, né, que a gente precisa. Grande beijo, aguardo vocês terça-feira que vem. Consegue salvar?